E aqui está o cara. Esse aqui vocês precisam ter no computador de vocês, no celular, enfim. Eu tenho uma versão em PDF, o meu medo era não encontrar a versão em PDF para vocês. Então, está aqui o link, né? Está lá na internet. E aí vocês podem baixar aqui o livro, é tranquilo, tá? É um guia de A a Z para todos os medicamentos que vocês imaginam e de consulta rápida. Aqui eu coloquei a página da ceftazidima, né, a ceftazidime, e ali eu circulei, né, o que nos é importante, tá? Vejam que ali, antes ainda, tem os parâmetros farmacocinéticos que eu comentei com vocês, né, alguns. Então, ali vocês podem também olhar e, enfim, compreender um pouco melhor o perfil farmacocinético desse medicamento, e mais abaixo, então, de acordo com aquele perfil farmacocinético, né, de metabolização, os intervalos de doses. Então, aqui nós temos ali marcadinho em amarelo, né, dose na insuficiência renal, né, calculada pela taxa de filtração glomerular. Então, se for entre 31 e 50, de 1 a 2 g-gramas a cada 12 horas, e assim vai indo, tá? E depois tem as considerações dos pacientes em diálise. E é assim mesmo como vocês estão vendo, tá? Uma página ou 2 páginas no máximo para cada medicamento com as informações completas, né? Validei com os nefrologistas, pelo menos, né, da Santa Casa aqui de Porto Alegre, eles usam e recomendam a utilização desse livro, né, desse handbook. Bom, por fim, monitoramento clínico dos níveis séricos dos medicamentos, né? Então, aqui é importante destacar as substâncias de baixo índice terapêutico, que apresentam um considerável risco de atingir níveis tóxicos, né? Então, existe um receio, né, de concentrações subterapêuticas. Eu vou falar um pouquinho sobre a vancomicina, mas depois sobre os imunossupressores no transplante, né? Então, além da função renal, as respostas clínicas devem também ser monitoradas, com ênfase nos eventos adversos, em especial as interações medicamentosas. Tá. Então, eu trago o exemplo da vancomicina, e aqui tem o link de um artigo que discute um pouquinho, né, os parâmetros de dosagem de vancomicina. Então, nesse artigo, não vai dar para abordar tudo hoje, tá? Mas fica aqui a referência, se tem aspectos em relação à dose de ataque, dose de manutenção, ajuste baseado no nível sérico e frequência da coleta. Então, para quem já trabalhou com vancomicina, né, na prática clínica tradicional, né, a vancomicina, ela começa a ser dosada antes da 4ª dose, do 4º dia de tratamento, sempre o C mínimo, né, a concentração de vale 30 minutos antes da próxima dose. Mas já se discute, né, a necessidade de avaliar áreas sob a curva e outros aspectos, né, para ter um ajuste mais refinado em relação à vancomicina. Então, aqui seria 1 hora de aula, não vai dar tempo, então fica para vocês, né, depois a Ana pode passar para vocês o artigo, tá, internacional que recomendou, além da concentração de vale, o uso da área sob a curva. A questão é que para fazer isso, precisa fazer coletas, né? Mais coletas de sangue ao longo do tempo, fica um pouco mais complicado, mas dependendo da situação do paciente, vale a pena vocês darem uma estudadinha nesse artigo. Bom, então, preferir substâncias eliminadas pela via não renal e desprovidas de potencial nefrotóxico, né? Mas nem sempre é possível. Então, no uso inevitável de fármacos de eliminação renal, monitorar o paciente, né, para detecção precoce de redução da taxa de filtração glomerular, né, principalmente para esses medicamentos que podem ser nefrotóxicos. E monitorar esses sinais e sintomas de eventos tóxicos. Por exemplo, o tacrolimo. Tá? O tacrolimo é um imunossupressor utilizado em todos os transplantes de órgãos sólidos, então, no rim, no fígado, no coração, no pulmão, é a terapia convencional, não só no Brasil, no mundo todo, e é importante dosar, né, o nível do tacrolimo. Então, o tacrolimo ele não tem um ajuste de dose pela função renal, e sim pelo nível. Tá? Então, os pacientes eles
transplantam, mesmo o rim, né? E aí a gente está falando de uma coisa que parece estranha, né? O paciente transplanta o rim e recebe um tratamento nefrotóxico, né? Porque os inibidores da calcineurina, ciclosporina e tacrolimo, eles são os imunossupressores mais potentes, né? Então, várias pesquisas já foram feitas testando outros esquemas imunossupressores e este, né, combinando um inibidor da calcineurina, principalmente o tacrolimo, com micofenolato, mofetil ou sódico, mais corticoide, prednisolona ou prednisona, é o que nos dá resultados melhores em termos de preservação do enxerto renal. Mas o tacrolimus tem um problema, ele é nefrotóxico. Então, a gente tem que estar sempre olhando para esse nível e para os sinais e sintomas. Então, a primeira coisa que eu fazia quando eu trabalhava lá no ambulatório de transplantes, né, era solicitar para o paciente transplantado para me apresentar as mãos, fazer isso aqui que eu estou fazendo. Então, um evento muito comum quando esse paciente está com um nível muito alto de tacrolimo, intoxicado por tacrolimo, é a tremor da extremidade. Eles tremem muito. Então, esse é um sinal característico, né, que o profissional da clínica detecta, né, e rapidamente a gente pode fazer algum tipo de intervenção na redução da dose, tá? Outros sinais, hipertensão, né, esses medicamentos, tacrolimo, ciclosporina também elevam a pressão arterial, aumento da creatinina, o paciente para de urinar, então tem várias situações aí que podem nos dizer, né, não só no nível dosado no laboratório, mas conhecendo o medicamento e conhecendo aquele paciente que a gente está tratando. Então, é um medicamento de janela terapêutica estreita, é nefrotóxico, redução da dose pode resultar em desaparecimento de eventos adversos, como esse tremor de extremidades, e deve ser monitorado em laboratórios, né, de análises clínicas. Então, rapidamente sobre a imunossupressão impede a rejeição aguda e a nefropatia crônica do enxerto, né? Só que o problema da imunossupressão é que abre portas para as infecções. Então, o caso clínico que eu trago para vocês hoje é de uma transplantada renal. E a gente vai fazer ajuste de dose pela função renal e pelo nível, né, dessa transplantado. Então, vejam essa balança aqui, que é o nosso dia a dia no transplante renal. Se a dose é muito alta, eu não tenho rejeição aguda, mas eu tenho nefrotoxicidade, neoplasia, infecções e doença cardiovascular. Se a dose é muito baixa, eu abro portas para rejeição do enxerto transplantado. Então, tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que encontrar esse equilíbrio e aí entra o farmacêutico clínico. E aí eu vou contar uma história para vocês. Quando eu comecei a trabalhar na Santa Casa, 2 farmacêuticos foram contratados para trabalhar na equipe de farmácia clínica, né, do transplante renal, uma coisa bem específica, porque a nefrologista que nos contratou e que gerenciava aquela equipe fez uma parte do doutorado dela em Oxford, na Inglaterra, e trabalhou lá no hospital, né, da universidade com transplante renal. E ela veio encantada com o trabalho dos farmacêuticos, né, e ela queria aproximar isso aqui no Brasil. Veja, gente, eu estou falando de 2004. A gente não falava em farmácia clínica, né? O que era a farmácia clínica em 2004 no Brasil? Né? Alguns poucos professores, professor Mauro, Tarcísio, né, começaram esse movimento da farmácia clínica, e aí depois isso tomou o corpo. E aí ela veio para o Brasil e disse, olha, eu preciso trabalhar com farmacêuticos. Né? E uma das atividades que eu tinha todo dia quando eu chegava no hospital era um bolo de impressão, né? Na época a gente imprimia tudo, ainda não existia tanta tecnologia quanto hoje, dos níveis de tacrolimos e ciclosporina de todos os transplantados do ambulatório, que passavam pelo ambulatório naquele dia, e da internação. E aí o trabalho inicial do farmacêutico era separar aqueles que estavam com nível muito baixo, muito alto, dos que estavam dentro, né, da janela terapêutica. E aí, para aqueles que estavam com nível muito alto, muito baixo, apontar para o nefrologista que era necessário uma intervenção. Aí passava pela consulta, esse paciente passava pela consulta do nefrologista,
né, que avaliava a necessidade de aumentar a dose, diminuir a dose, etc. Então, isso lá em 2004, 2005, né, então, quer dizer, tem um pouco de história aí em relação à farmácia clínica na área de transplantes no Brasil. A minha tese de doutorado foi, e aí depois eu posso passar para a Ana também, para a Giovana, se vocês tiverem interesse, um dos produtos foi um guia clínico para a prática profissional farmacêutica no ambulatório de transplante. O que o farmacêutico tem que saber para atender um transplantado renal, né? Enfim, digamos que o hospital de vocês vai começar a realizar transplante renal, né? E vocês precisam preparar a equipe. Bom, eu tentei ajudar um pouquinho, né, com a minha tese, desenvolvendo esse produto. É um guia clínico. Inclusive, tem lá, por exemplo, de quanto em quanto tempo o farmacêutico tem que fazer uma consulta, né, com esse paciente.